Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lucas Dias Repórter pra gente falar do que foi a representação colorada hoje à tarde no CT Parque Gigante, com ótimas novidades, pensando nas semifinais do Campeonato Gaúcho, essa história de Maurício no Corinthians ou até na Europa, a gente também fala por aqui, e da grande venda que pode ser Alexandre Alemão. O Inter se prepara para vender o centroavante que perdeu muito espaço nessa temporada no Beira-Rio, uma contratação de um goleiro promissor e também uma outra grande venda está sendo feita nos bastidores. A gente fala disso tudo e muito mais nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações para que o teu like e a tua inscrição são muito importantes, dão uma força enorme pro canal. A gente chegando aqui aos 10 mil inscritos, então conto com a colaboração de todos por aqui. E claro que esse vídeo e todos os outros com oferecimento da KTO, KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Final de semana tem semifinais do Campeonato Gaúcho, outros estaduais, mas ao longo dessa semana tem Europa League e tem Champions League para vocês apostarem. E nessa segunda também tem Flamengo e Vasco, São Paulo e Água Santa, as fases finais do Cariocão e também do Campeonato Paulista para vocês se divertirem lá em KTO.com. Primeiro comentário fixado tem o link da KTO e o meu código LUCASDIAS para tu ganhar 20% de free bet por lá, tá certo? Vamos dar uma brincada que tem muita diversão lá em KTO.com. Bom, pessoal, eu quero começar esse vídeo falando sobre a reapresentação hoje à tarde no CT Parque Gigante, depois da vitória por 4-1 contra o Sportivo no último final de semana. Os titulares, como já é de praxe, ficaram na academia, deram uma corridinha alguns no gramado, teve coletivo dos reservas, mas as principais informações vêm do departamento médico. Alan Patrick, que sentiu uma fisgada na coxa durante o jogo contra o Sportivo, não teve lesão constatada e vai jogar contra o Caxias no próximo sábado. Gabriel Baralhas, recuperado da torção que ele teve, o trauma no tornozelo direito, está em fase final de recuperação, amanhã já deve ir para o campo normalmente trabalhar com bola, também joga no sábado. Mário Fernandes é a novidade negativa, ele teve uma lesão constatada na coxa direita, para por 2 semanas, perde jogo de ida e de volta contra o Caxias pela semi do Gauchão, só volta em caso de classificação para as finais do Campeonato Gaúcho. E tem também uma novidade envolvendo o Kehler. O Kehler está à disposição do técnico Mano Menezes, trabalhou normalmente, trabalhou com aquele protetor bucal que a gente já estava falando que seria feito, ele está apto a jogar. Agora vai ser uma decisão do Mano. A tendência é que ele volte à equipe titular e o John volte para o banco de reservas. Agora eu quero falar de mercado de transferências, tá? E já deixo claro que eu falei sobre algumas situações, muita gente pergunta alguns nomes nos comentários. Caso algum nome que vocês tenham dúvida não tenha sido falado nesse vídeo, olhem o último vídeo que eu falei sobre algumas especulações, as situações que eu ouvi da direção sobre alguns nomes no mercado, principalmente quanto a chegadas. Mas eu quero falar sobre saídas, tá? Possibilidade da saída do Maurício. A informação que eu tenho é de que o Maurício teve uma sondagem do Corinthians, algo natural. O Corinthians estava no mês de fevereiro na procura de um jogador que jogasse por aquela beirada direita e sondou a situação do Maurício. Não evoluiu para uma proposta. O que eu tenho é que o Corinthians não fez mais nenhum tipo de contato, até porque contratou o Christian Barletta, que é meia, joga aberto pelo lado direito, até muitas vezes como ponta do São Bernardo, já está contratado pelo Corinthians, vai jogar lá no clube alvinegro depois do campeonato, depois da finalização aí do término do Campeonato Paulista. Lembrando, o Maurício tem contrato com o Inter até 2025, ele está com 21 anos e é natural que venha esse interesse da Europa, até porque o Inter quer vender atletas, o Johnny é o ficha 1, mas o Maurício é o ficha 2. A ideia é mais ou menos ali entre 9 e 10 milhões de euros numa venda do Maurício. O Corinthians perguntou da situação dele, teve interesse, ele tem muito mercado no centro do país, até porque o Bragantino, a gente já trouxe no final do ano passado, fez uma oferta de 8 milhões de euros, que o Inter recusou porque não era a ideia nem só esse valor, mas também vender para o mercado interno, para o mercado brasileiro. Ainda pelo que eu ouvi, a Major League Soccer já teve interesse no Maurício, o Inter Miami já tinha demonstrado, mas ainda tem algumas consultas que vem acontecendo pelo Maurício, e também o futebol europeu, a Atalanta tinha procurado o Maurício no ano passado, pode ser que seja um dos clubes ainda interessados no meia de 21 anos. Mas o Corinthians consultou, mas não vai levar e nem proposta realizou pelo Maurício. Eu quero falar agora de outra situação sobre saída que é do Alemão, porque a informação do pessoal do All Sport é de que o Inter vê o Alemão como um potencial de grande venda para o meio dessa temporada. E aí eu agrego aqui uma informação que eu busquei sobre o Alemão, que não só ele perde espaço natural com a assinatura do pré-contrato do Ener Valencia, que chega em julho para a Libertadores, do Luiz Adriano, Pedro Henrique jogando como centroavante, mas ele está um pouco incomodado, é natural, e eu não digo nem incomodado com o Mano ou com esses jogadores, com a sua situação e a sua perda de espaço. E chegaram a
já há alguns dias, algumas sondagens pelo alemão de mercados externos, tá? Não me confirmaram que teve proposta, até acredito que não teve essa proposta oficial, não me confirmaram essa situação, mas ele teve algumas sondagens para deixar o Inter, principalmente na janela do meio do ano. É uma possibilidade, até porque perdeu espaço, o Luca também está surgindo, o Inter contratou o Luiz Adriano, assinou com o Ener Valencia para a chegada do meio do ano, o Pedro Henrique está jogando como 9. Então assim, eu não descarto sinceramente essa possibilidade. Saindo do elenco profissional, quero falar de uma boa contratação e um dado interessante que eu quero trazer aqui sobre o Sub-20 do Inter, que também influencia no profissional, é verdade, tá? O Inter está contratando o goleiro Cauã de Jesus, que estava no SCA Brasil de São Paulo, que enfrentou o Inter na última Copa São Paulo. O Inter enfrentou o SCA Brasil uma fase antes de ser eliminado para o Oeste de São Paulo. O Inter passou nos pênaltis do SCA Brasil e o Cauã pegou 3 pênaltis. Foi uma baita disputa de pênaltis. Eu lembro que eu estava assistindo esse jogo. Ele deu até uma entrevista na saída de campo muito emocionado, enfim, com a situação do SCA Brasil. Tinha feito uma grande Copa São Paulo de futebol júnior e o Inter contratou esse goleiro. E aí assegura que o Antony fica com o profissional. Então hoje o Inter tem Kehler, John, Emerson Júnior como terceiro goleiro e o Antony, é possível que o Antony não desça mais como vinha descendo para o Sub-20 para a disputa de algumas partidas, tá certo? Última informação que eu quero trazer aqui é porque o CSKA está muito próximo de efetuar a compra do lateral esquerdo ex-Inter Moisés, mais uma grande venda que o Internacional está fazendo de jogadores que não estavam mais atuando com a camiseta colorada. Ele tinha sido emprestado no final, não no final, na reta final já da temporada passada para o CSKA. A temporada lá termina em junho, que é quando terminaria o empréstimo dele com o CSKA, e o CSKA tem uma opção de compra de 1,5 milhão de euros, cerca de 8 milhões de reais, uma grande venda de um jogador que não estava performando mais aqui, já estava emprestado e agora vai render aí pelo menos 8 milhões para o Internacional. Mas essa também já deixou claro em algumas oportunidades que quer ficar lá na Europa, na Rússia, tá certo? Não esquece, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações que eu volto, claro, para falar mais do Colorado por aqui. Um abraço e até a próxima.